Graça e paz, pessoal, da parte do Senhor e Salvador Yeshua, louvado, engrandecido seja Deus, que vive para sempre, amém. Gratidão ao Senhor pela misericórdia dEle. E hoje eu vou continuar falando das trombetas. Os dois últimos vídeos aí falam a respeito, dos 7 selos, das trombetas. E agora eu vou falar da 7ª trombeta, Tentar concluir aqui. É como se fosse um estudo maravilhoso, que o assunto é gigantesco, amém? Eu vou ler Apocalipse 11, depois tentar intercalar com outras mensagens. Então, vamos lá, Que o Criador continue nos dando orientação e discernimento, através do Espírito Santo, amém? Então, Apocalipse 11 vai dizer: deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me disseram: vai e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos, e assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Quando eles estiverem terminando o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse: suba para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora houve um forte terremoto, e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. O segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve. E a partir do versos 15, vai falar da 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e eles reinará para todo sempre. Os 24 anciões que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram, e chegou a tua ira, chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Verso 19. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo.
Apocalipse 11 é recheado de informações importantes, que vai ligar outras mensagens, acontecimentos proféticos, e é bem interessante mesmo. Eu vou vou dar início, explorar bastante, falando aqui do primeiro versículo, que João tem a visão, né? E deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir. Pediram para que João medisse o altar, né, de Deus, o templo e o altar de Deus. Por quê? É interessante entender isso aqui. Entendendo isso aqui já valeu a pena todo o esforço, né, de falar das trombetas. Porque segue dizendo: vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Então vamos entender aí no geral, nessa questão da adoração. Vou procurar aqui fazer um resumo, porque é o que eu tenho colocado em todos os vídeos do canal, amém? Essa deturpação, essa não aceitação do tempo que vivemos, dessa nova aliança, essa dificuldade de aceitarem o Cristo como o Messias, o Filho de Deus, porque Deus não faz acepção e Deus não tem uma classe de pessoas favorecida, exceto, claro, está escrito lá em Romanos, o remanescente de Israel, um povo que tem aí um seu particular, né? Eu coloquei um vídeo, eu não me lembro exatamente agora o título. Se não me engano, só o remanescente será salvo, acredito que seja isso. Porque Deus é justo, Ele mesmo fala que Ele vai ter misericórdia de que Ele quiser ter misericórdia, Ele tem compaixão de que Ele quiser ter compaixão, porque Deus não tem dois pesos e uma medida, Deus é exato, né, nas suas medidas. Então teve um povo que foi injustiçado, né? Mas isso é uma outra questão. Então, colocando essa questão dos adoradores no templo, no altar, porque foi levantado um templo de Salomão, né, que é conhecido, foi levantado porque era do coração de Davi que Deus tivesse um lugar que os judeus, o povo de Israel, pudesse dizer: esse é o templo do Senhor, mas não da forma como é hoje. Hoje vamos para a casa de Deus, vamos cultuar na casa de Deus, não. O objetivo era que os sacerdotes que viviam lá tivessem zelo, cuidado pela arca e por toda a questão cerimonial, assim como foi levantado Arão como sacerdote. Arão era o único que entrava lá. E em Hebreus 8 vai dizer que anualmente isso era feito para expiação do pecado do povo. Porque existia um zelo da parte de Arão, da parte de Moisés, que foi permissivo por Deus que fizesse tudo, a tenda da propiciação, para que fizesse o sacrifício. Até que, porque representava sombras, até que o verdadeiro santuário fosse levantado, como está escrito aqui, ó. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus. Esse santuário é o mesmo que também Hebreus, Romanos vai colocar. É algo que exige um culto racional, né? Esse santuário, ele está no céu, ele retornou para o céu, que é o Filho. Então a nossa adoração hoje, acompanhada, né, o alicerce que é a fé, que é o conhecimento bíblico, é uma responsabilidade do indivíduo, é um tratamento do nosso caráter, do nosso modo de como entendemos a Bíblia e elevamos nossa adoração a Deus, ok? Então a gente tem que entender essa questão aqui, porque se o Senhor pede para contar, prestarão contas, né? E que tipo de prestação será essa aqui, né? Aqui em 2 Timóteo, vocês verem como que isso é sério. Abordaria muitos assuntos, muita coisa teria que ser colocada aqui.
Segundo Timóteo, capítulo 1, versos do 8 ao 13, vai dizer: Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Desse Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé o amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Então não é por obras, é em Cristo. Se querem ter confiança da parte de Deus, da imortalidade, da vida eterna, é em Cristo, né? Não pode negá-lo. Eu vou para Lucas, tá? Que vai ficar ainda mais explicadinho. Lucas, vocês vão ouvir barulho, gente, mas considera, viu? Lucas 16 e 17, que vai dizer: A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar a sua entrada nele. E é mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Por que está escrito, né? Isso daqui é uma afirmação crucial. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas. De Yeshua para cá é as boas novas, é o Evangelho, sem distinção. Todos são alcançados por graça, por fé, né? Porque foi instituída uma nova aliança, conquistada com sangue, com sacrifício. Então é preciso que absorvam isso para não se auto-justificarem e se garantirem nas obras. Está ali no templo, no altar, mas negando o Filho, não aceitando o Filho. É um perigo, né? E podem até confessarem a Cristo como seu Salvador, mas se tiverem carregados de autojustificação pelo que fazem, aí vão estar contradizendo o que o Mestre diz. Vão, entenda. Desejo misericórdia e não sacrifícios. Amém? Então precisamos absorver isso. Aqui Tiago. Tiago 2:10. Tiago 2:10 vai dizer: Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, tornar-se-á culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei.
Percebe a profundidade da leitura? Por quê? Fazem, né, isso, fazem aquilo, vamos levantar o templo, porque estamos ainda no aguardo do Messias, né? O Messias ainda não veio. Já o povo, os adoradores, que eu estou falando de adoradores, os adoradores, vamos para o culto, vamos louvar ao Criador, nosso Senhor Jesus, só que não refreia a língua. E o que Cristo fez? Ele colocou gravidade, a graça, o tempo em graça é mais sério, é estreita a porta. Só dá para passar um corpo ajustado, alinhado em Cristo. Ele colocou gravidade como? Se disserem que o irmão é raca, é digno do inferno. Porque se matam em palavras, injúrias, levantam falsos testemunhas. Lembre-se que Cristo, ele englobou os 2 maiores mandamentos nos 10. Primeiro, amar o Criador de todo entendimento, conhecimento, pensamento e alma. E outro semelhante é amar o teu próximo como a ti mesmo, ou seja, não ter outros deuses de modo algum. Deus ser o centro da sua adoração, só Ele. E não infligir leis amando o próximo, não fazendo coisas que negativa como cidadão e leva a processos, a prisão, essas coisas. Observar a lei, hoje obedecer, é obedecer os 2 maiores mandamentos, é crer em Cristo, que nos capacita com o Espírito Santo, nos tornando pessoas pacificadoras, pessoas voltadas a ouvir a voz de Deus, que é voltar para aquele Éden, condição de Adão. Ao ponto de não quero ter pensamento ou compartilhar com algo que não condiz com a vontade do Senhor. Tá entendendo? Vou acelerar aqui, gente. E em Gálatas, não vai dar tempo. Gálatas 3:10 diz: já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Esse assunto é muito extenso. Que o Espírito Santo leve vocês para a leitura da Bíblia, para vocês verem as confirmações do qual perigoso é a autojustificação. A negação a Cristo, mesmo dizendo que creem nele. Entendam que, vou ler novamente, já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Esse povo que está dentro do templo, que está no altar, que são adoradores, estão sendo contados. Deus quer que se libertem, que sejam de fato justificados. O que ocorre no mundo? Coração ganancioso, coração mentiroso, a soberba, a avareza, a discórdia e tantas coisas que levam à natureza terrena, que levam às práticas que fala lá em Gálatas, as práticas do Gálatas 5, né? Como é que te coloco? Os frutos da carne. Os frutos da carne. Bem, eu vou procurar não me aprofundar muito nesses 2 versículos, porque poderia ficar só neles, né? É o que eu tenho colocado aí no canal. E aí vai adentrar e falar dessas 2 testemunhas. Existem 2 maneiras de entender. As 2 estão certas? Depende do grau de estudo. A primeira é:
muitos colocam como se fosse Elias, Enoque ou Elias e Moisés. Elias tá ali entre ambos, duas testemunhas, por conta do que eles foram, enquanto eles professaram aqui, professaram não, falaram da vontade do Senhor, quanto eles serviram ao Senhor, né? Houve aí, as passagens estão escritas lá em Êxodo, Gênesis, e em Gênesis, né? As coisas extraordinárias que o Senhor fez até que o povo fosse retirado, fosse liberto através da vida de Moisés e também na vida de Elias. E vou acelerar também. Por que que não pode ser Elias e nem Moisés? Porque há relato que ambos já passaram pela morte. Elias de um modo interessante, Moisés descrito de fato, onde estava ali o anjo e o inimigo, né, querendo, disputando ali o corpo de Moisés. Moisés não pode, porque a Bíblia diz que é direito do homem morrer uma vez, passando disso vem um juízo. Então todos têm que passar pelo juízo. Moisés então descarta, ok? Aí então vamos para Elias. O que a palavra fala a respeito de Elias? Acredito que vocês já ouviram isso aqui em Malaquias, no último livro antes de Cristo. Também o último capítulo. E é Malaquias 4. Malaquias 4, versos 6 vai dizer: Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos seus filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Mas eu tenho que voltar aqui, né? Verso 5. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Aí depois, né? Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Eu vou primeiro explicar essa questão do coração. Por que é interessante? Porque a palavra do Senhor vai falar: beije teu filho para que ele não se ire. A palavra do Senhor vai dizer em Provérbios, livro de instrução para a nossa vida, fundamental para a nossa instrução de fé e caráter, de vida cristã. Ensina teu filho o caminho que deve andar, e aí por diante, né? Então, sem o Espírito Santo, sem ensinamento dos princípios, sem conhecimento da palavra do Senhor, fica difícil converter o coração dos filhos para os pais, ainda mais no tempo que nós vivemos hoje. É nossa responsabilidade. Mães, instruir seus filhos, ensinar. Pais, ensinar os seus filhos, instruí-los. Para que sejam honrados, para que sejam bênçãos. Amém? E Elias, no caso aqui, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. E Elias foi enviado. E João Batista, né? Vamos lá para... Deixa eu ver aqui onde que tá. Lucas 1. Lucas, um livro maravilhoso, né? O livro de Lucas. Lucas 1, versos 17. Não, acho que tá errado, gente. Peraí. Só um instantinho aqui, deixa eu confirmar.
Um instantinho que eu vou procurar aqui, peraí.